20 anos atrás, nós pensávamos que sabíamos exatamente como seria o futuro. Escolhíamos diversos profissionais que tinham o único trabalho de adivinhar como seria o mundo de hoje. Mas em algum momento dessa trajetória, nós erramos. Lá pelos anos 2000, fomos bombardeados com constantes ameaças sobre o fim dos tempos, provocado principalmente por alterações climáticas. Aqui em 2030, a temperatura não aumentou, as geleiras não derreteram e os ursos polares permanecem invernando. A emissão de gases carbônicos se manteve a níveis regulares e o efeito estufa foi contido. Parece que o ser humano finalmente encontrou formas de combater o que parecia ser um mal do século. Mas se eu pudesse olhar para trás, teria alertado para um perigo que acabou provando ser muito maior do que pensávamos. Era tão óbvio. As escolas pregavam que todos eram especiais e toda a revolução, principalmente digital, apontava para o fim do mercado de massa. O avanço musical fez com que todas as canções ficassem quase individuais. Os tocadores de MP3 eram praticamente uma identidade particular, e os fones de ouvido nas ruas criavam um casulo, impedindo a interação com outros seres humanos. Os trabalhos eram um capítulo à parte, baias divididas, responsabilidades bem definidas e, claro, tudo formalizado por e-mail à espera do primeiro deslize para apontar o dedo. Ainda contávamos com projetos colaborativos, trabalhos voluntários e espaços públicos que promoviam interações à la ágoras gregas, mas infelizmente eram pequenas iniciativas que não passaram de modismos. As maiores companhias do mundo ainda careciam de personalidade e alma. Os valores estavam bem apresentados na entrada dos escritórios, mas pouco se importavam com as pessoas. Quem me dera se os empresários tivessem inspirado mais em Ben & Jerry's, ou em pessoas que pouco tinham a ver com empresas, mas que conseguiam de alguma forma influenciar todos que estavam ao seu redor. O resultado desse cenário se traduziu no mundo que vivemos hoje. As formas de entretenimento e arte ficaram relegadas a poucos. Temos alguns mecenas poderosos que pagam diretamente pela produção de conteúdo tão personalizado que pode ser apreciado apenas pelo seu receptor. E acreditem se quiser, apesar de não termos mais museus, obras continuam sendo roubadas e revendidas para seu único dono. Também temos poucos artistas, já que a demanda por obras está consideravelmente menor. A máxima de entrega de conteúdo por anunciantes permanece verdadeira, mas hoje em dia a base de clientes é tão segmentada que cada consumidor recebe uma mensagem específica. Alguns fornecedores tornaram-se tão eficientes que cortaram o homem do meio, as marcas, e agora falam diretamente com cada consumidor. A televisão, o rádio e jornais não existem mais. Hoje cada um recebe conteúdo de interesse vindo de sua rede de contatos e de seus filhos. Restaurantes desapareceram. Depois de tantos anos de avanços científicos, descobrimos que cada ser humano precisa de uma dieta própria. O automóvel já matou mais seres humanos do que todas as grandes guerras somadas, e ainda assim continua sendo a principal forma de locomoção. É estranho passar esse depoimento por vídeo para vocês no futuro, mas essa foi uma das poucas coisas que permanece imutável na nossa sociedade. A combinação de voz com fotos ainda prossegue como uma das formas mais potentes de comunicação. Deixe esse documento audiovisual escondido na esperança de que alguém possa ouvir minhas palavras. Boa noite, eu sou o Guilherme. Quando eu recebi esse e-mail da Johnson com essa etapa, logo eu pensei em falar sobre trabalho voluntário ou sobre alguma viagem que eu participei, alguma cerimônia religiosa. Todos esses 3 elementos eu já fiz na minha vida, mas logo eu percebi que eles têm um denominador comum aí bem forte, que é a união de pessoas por um interesse comum e o compartilhamento de experiências. E daí eu fiquei pensando, mas eu tive essa ideia de traçar esse universo meio pessimista para o futuro, bem individual, porque eu acho que o que faz eu me sentir maior do que eu mesmo não foram esses projetos que eu fiz na minha vida, porque isso acabou sendo muito pontual. Mas sim, como que eu posso falar? Eu considero muito verdadeiro aquela frase: o que você leva da sua vida é a vida que você leva. E eu acho que no momento que eu me sinto maior do que eu é no próprio dia a dia, quando eu trato o próximo de forma que eu gostaria de ser tratado, no ambiente de trabalho eu não procuro culpados. Eu acho que isso acaba sendo muito mais valioso do que esses projetos pontuais que eu participei. E a característica que mais aparece na minha personalidade nesses momentos, eu acho que é essa sinceridade e a capacidade de aprender e com esse aprendizado surpreender. A partir disso, eu acho que essas são características que elas podem se desenrolar para todas as partes da minha vida, e sendo assim, eu passo a ser parte de algo maior e espero contribuir de certa forma para a gente se distanciar desse mundo meio tenebroso aí que eu pintei para vocês. Obrigado e boa noite.